TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV Digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma satisfação tê-los como telespectadores. Dando continuidade à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais executivos, com os principais políticos e com os principais empresários do nosso estado, vencedores das nossas promoções. Hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa de número 95, que tem o apoio cultural da Avini, a presença do meu grande amigo, doutor Biratã Diniz de Aguiar. Doutor Biratã foi, inclusive, meu colega de secretário na gestão Evandro Aires de Moura. Ele era o chefe de gabinete, eu era o superintendente de esportes. E o doutor Biratã, eu acho que é o único cidadão brasileiro que ocupou funções nas esferas federal, estadual e municipal, tanto no executivo como no legislativo. Porque ele foi vereador de Fortaleza, foi deputado estadual, foi deputado federal. E na área do executivo, ele foi secretário municipal, foi secretário estadual e foi presidente do Tribunal de Contas da União. De modo que é um homem que realmente tem um currículo maravilhoso, um currículo muito rico, e que, inclusive, eu vou pedir agora, meu querido Biratã, que você faça aí um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Antes de mais nada, quero cumprimentar o seu telespectador, o telespectador da TV Câmara, dizendo que eu repito muito nos últimos tempos uma frase: a Deus eu só tenho que agradecer, não posso mais pedir nada, a não ser a saúde que todos nós desejamos para continuar a trajetória, porque com as bênçãos dele e com a solidariedade de meus amigos, eu me considero realmente um homem feliz, um homem realizado. Nasci de um estrato social modesto. Meu pai, funcionário público estadual, e minha mãe, como se chamava, de prendas do lar, doméstica. Posteriormente, aos 14 anos já, devido a uma família numerosa, 10 filhos, entendi que deveria trabalhar para ajudar nas minhas despesas, já que as despesas de casa meu pai não aceitaria. Mas as minhas despesas eu teria que desonerá-lo. E comecei como professor de curso de admissão lá na Igreja Batista de Monte Castelo, que funcionava na José Cândido. Eu fui falar com o pastor João Batista Martins de Sá, que havia construído 4 salas de aula lá atrás para os obreiros, para os filhos de obreiros, e perguntei por quanto ele me alugava uma sala de aula para eu preparar alunos para o curso de admissão. Aí ele riu, brincando comigo, e disse: quanto o senhor vai me pagar de aluguel? Eu digo: o senhor que é o proprietário, é quem diz. Ele disse: não, mas faça uma proposta. E eu fiz a proposta. Metade é para mim e metade para o senhor. Ele disse: não, você é um menino homem, não lhe custa nada. Só quero que quando terminar a aula, deixe tudo em perfeita ordem e entregue as chaves ao zelador. Pois bem, então, daí fui professor do 7 de setembro, professor do Batista, do Cursinho Pedro II e da Academia de Polícia Civil, onde lecionei Direito Constitucional. Essa é a grande escola que culminou com o fato de ser chamado para secretário de Educação do Estado e, posteriormente, presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal pós-constituinte, por indicação do grande e saudoso Florestan Fernandes. Então, a área da educação, e no livro que eu lancei agora, Estação da Palavra, foi minha primeira grande estação, a estação da educação, porque é a paixão da minha vida, a educação. Posteriormente, a estação do parlamento. Nessa eu fui vereador, como você disse, deputado estadual e deputado federal. Tive a chance de presidir, fundar e presidir a Associação dos Vereadores do Estado de Ceará,
de ser primeiro secretário do Congresso Nacional por 4 anos e na Assembleia Legislativa, fora as funções que existiam nas comissões, passei um dos 2 mandatos praticamente afastado, exercendo o cargo de secretário da Educação. Essa foi a segunda estação, a estação do parlamento. Depois vem a estação da gestão e do controle. E essa estação eu a exerci durante mais de 10 anos no Tribunal de Contas da União, onde tive a chance de ser corregedor, vice-presidente e presidente no biênio 2009 e 2010. Então, me considero um homem profundamente feliz. Cheguei a ser técnico de administração do Estado, ao lado de Estênio Rocha Carvalho Lima, fomos 2 primeiros colocados na seleção pública realizada naquela época e, posteriormente, procurador do Estado do Ceará. Estive na iniciativa privada, levado pelas mãos de Valdeari, para Crédimos, ao lado de Padilha, ao lado de João José de Saparente, ao lado de tantos amigos. Hoje esse jovem e bem-sucedido empresário Deusmar Queiroz, que dirigia a área de captação e poupança. De lá, levado pelas mãos já do nosso irmão, o Elano de Paulo, irmão do nosso Chicanísio, eu fui dirigir a Domus, quando Walter Monte foi dirigir o seu próprio negócio, que era o Hotel Colonial. Agora, a parte mais importante eu não disse. Para mim, é a que eu digo sempre para a minha família, me dá um orgulho imenso. É que quando eu estava na faculdade, eu me casei aos 19 anos, ia fazer o 2º ano da faculdade. Aí tive que trancar a matrícula 3 anos para poder sustentar a casa, porque salário de professor não sustenta a casa de ninguém. E sabe o que é que eu fui ser? Fui ser corretor de imóveis, vendendo terreno para o Conde Francisco de Moraes. Fui vender joias em consignação, e a joia era do Luiz Luciano, hoje vereador lá em Varzea Alegre, meu amigo, e me ajudou naquela época. Então essas coisas são importantes para mostrar que todo trabalho dignifica o homem. Eu me sinto profundamente feliz por ter realmente vencido com as bênçãos de Deus, repito, a solidariedade do amigo e o suor da testa. Sei o que é o trabalho. Perfeitamente. Ministro Biratã, você é uma figura querida, uma unanimidade no Ceará. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de você. E eu queria que você me explicasse como é que você faz com o seu tempo, rapaz. Você, agora não, porque está certo, você aposentou-se recentemente do tribunal, mas você, como presidente do Tribunal de Contas da União, telefonava para os seus principais amigos no dia do aniversário. Como é que você conseguia conciliar suas atividades? Porque eu sei que, além disso, você dava aula, eu sei que você é poeta, escritor. Conseguia ter tempo de ligar para os seus principais amigos. Como é que você equaciona o seu tempo? A igreja e o movimento de Encontro Casais com Cristo me ensinou, dentre muitas outras coisas, uma expressão que é lapidar. Ter tempo é questão de preferência. Ninguém deixa de se alimentar, porque é preferência e é necessidade. Ninguém deixa de fazer sua higiene pessoal. Ninguém deixa, se gosta de futebol, de ir assistir o jogo, quer na televisão ou no estádio. Então, ter tempo é questão de preferência. Para mim, meu maior capital são meus amigos. Como é que eu vou desprezar esse patrimônio? Então, aqueles que eu tenho no meu cadastro, as datas de aniversário, os telefones, estou lá telefonando. Você não sabe, é uma alegria imensa. Eu me sinto feliz em poder dialogar, e tantos deles que a vida separa. Quantas vezes você passa 5, 10, 15 anos sem ver um amigo? Mas se você tem um telefone, o que custa pegar o telefone e ligar para ele? Então eu me sinto bem. Segunda coisa é que você tem que saber, como eu disse, bem distribuir o seu tempo. Então eu tenho um tempo para a minha poesia, para as músicas. Já tenho 7 CDs. Nomes excepcionais me deram a honra de interpretar músicas minhas. Aqui do Ceará, o Fagner, Raimundo Fagner, Ednardo, Ítalo e Reno, Valdones. Maravilha isso. Quer dizer, Valdones. Aí, outros que não são do Ceará, mas são do Nordeste, Geraldo Azevedo, Dominguinhos, Elba Ramalho. Lá do Norte, um monstro sagrado da música internacional, João Donato, Nonato Luiz, quase meu vizinho, lá de São José das Lavras da Mangabeira, violonista internacional. Então,
O Peninha, eu já ia me esquecendo de dizer o Peninha, em cujo estúdio muitas dessas gravações foram feitas, né? O Goya lá de Brasília, enfim. Eu me sinto feliz, encontro o tempo. Porque você tem tempo, muitas vezes, para sentar na mesa do bar, tomar sua cervejinha, sua geladinha, seja devassa ou seja boêmia, compreendeu? Mas você vai para lá. E, no entanto, por que é que não tem tempo para sentar no estúdio e gravar e compor? Então, eu acho que isso é questão de preferência. E nos livros, graças a Deus, lancei o 21º e espero, nesse ano, poder concluir um livro que marca muito minha vida, diz muito da minha vida. Porque quem teve 7 mandatos, como eu tive, são praticamente 30 anos da minha vida no exercício de mandato. E essa vida eu conto num livro cujo título já tem: Política, o sonho e a realidade, o fato e a versão. Quer dizer, então, que você concorda com o grande Paulo Coelho. Eu fui apóstolo do Paulo Coelho na Academia Brasileira de Letras, e ele disse: se queres uma tarefa executada, entregues a uma pessoa ocupada. Ele disse exatamente isso, que a pessoa, quanto mais ocupada, mais tempo tem para tudo. E sabe que você tem que valorizar o tempo. Uns dizem que tempo é dinheiro, e eu digo que tempo é bênção de Deus, porque Ele nos dá o tempo necessário para você cumprir tudo aquilo que você se propõe. Você tem que ter projetos na vida. O jovem deve muito cedo começar a se organizar, a preparar a sua vida. Ninguém escreve a história de ninguém. Cada um escreve a sua história. E nós temos a mania, quando há um fracasso, jogar a culpa nos outros. Quando há sucesso, o sucesso é nosso. Sucesso e fracasso depende da nossa caminhada, da forma como nós escrevemos a nossa história. Meu querido Biratã, eu queria inclusive parabenizá-lo. Você, quarta-feira passada, tomou posse na Academia Cearense de Letras. Você é o mais novo imortal da nossa academia. E isso mostra o reconhecimento dos nossos acadêmicos, também ao seu trabalho como poeta, como escritor. Olha, eu brinco dizendo o seguinte: o fardão da imortalidade, que me foi dada tanto por academias daqui e agora pela academia mais antiga do Brasil, que é a Academia Cearense de Letras, ela é 3 anos mais antiga do que a Academia Brasileira de Letras. Isso mostra o pioneirismo do cearense. Exato. Inclusive também pertenço à Academia de Letras de Brasília, cujo presidente, o Gentili, já me confirmou, não só que esteve conosco aqui, mas estará conosco em outros momentos para estreitar os laços das academias de Brasília e do Ceará. Pois bem, esse momento excepcional que eu vivi me faz com que eu possa olhar para trás e dizer: nós temos que fazer um movimento muito grande em favor da cultura brasileira. Não é mais possível você olhar para os orçamentos públicos e ver que fica perto do zero a destinação de recursos para a cultura. Cultura é a formação do cidadão. Daí os problemas que existem. Onde passeia a ética, a moral, os conceitos básicos de cidadania. Então a cultura é quem formata o cidadão. Geralmente os menores orçamentos das prefeituras e dos estados são da Secretaria de Cultura, né? Exatamente. Inexplicavelmente. Né? Inexplicavelmente. Não respeita a memória, não respeita a história, não respeita o futuro. E uma pátria, uma nação que não aposta nos seus nomes, não aposta na formação do cidadão, ela está fadada ao insucesso. Perfeitamente. Nós queríamos pedir um intervalo e voltaremos em 1 minuto. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique.
Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. São usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje aqui conversando com o grande cearense, doutor Biratã Diniz de Aguiar, ele que foi inclusive um dos 10 cearenses da década, a grande promoção que eu fiz no ano de 2010, na primeira década do novo milênio, do novo século, quando nós elegemos através de uma pesquisa na internet e através de 70 personalidades formadoras de opinião, aqueles cearenses que mais se destacaram. E o Biratã foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes cearenses dessa década. O Biratã, nós vimos aí o seu rico currículo, mas eu lhe pergunto, na esfera do legislativo, você foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal. E todos falavam, a grande maioria dos formadores de opinião, dos jornalistas, que você seria o candidato ao Senado naquela ocasião. Você sairia da Câmara Federal e seria o candidato a senador. E parece que aconteceram algumas incursões políticas na época e você não foi o candidato. E você, inclusive, na época, desgostou-se e até saiu e foi para o Tribunal de Contas. Eu lhe pergunto, existe essa frustração de você não ter sido senador? Olha, sinceramente, um dos sonhos meus era chegar ao Senado da República e, quiçá, ao governo do Estado. Procurei me preparar para esses embates. Era um projeto como qualquer cidadão, você bem-sucedido na sua atividade, você tem um projeto de vida, enveredou por ele, lutou por ele e conseguiu ficar na vitrine da sociedade cearense e brasileira. Por que não eu ter o meu projeto? Dizem que é mais do que justo o cidadão querer governar o seu estado, né? Lógico. Eu acho que é o sonho daquele que, inclusive, busca o caminho da política. Era realmente esse projeto. Lutei para chegar ao Senado dentro das regras colocadas pelo partido à época, de que sairia candidato aquele que, ouvido os 184 diretórios municipais, em voto aberto, durante 9 encontros regionais, obtivesse mais votos. Eu fui para essa luta e venci. Venci com 36 votos a mais do que meu ilustre concorrente. Mas as injunções políticas, como você bem citou, foi a palavra mais adequada que eu achei e você me colocou, me deu a chance de repeti-la, fizeram com que eu não saísse. Está aí para testemunhar aqueles como Marco Penaforte, excelente figura humana, que era o presidente do partido que eu militava à época, que poderá confirmar essa minha assertiva. Depois, acharam que um conselho político poderia avaliar esse resultado. Eu já sabia que àquela altura estava rifado. Mas o Conselho Político, na terceira reunião à vida, na residência governamental, composto de 10 membros, 4 não votaram. Eu e o meu concorrente, porque até questões éticas, e se votasse me empatava também. Não?
Depois o governador, que entendeu que na sua condição de magistrado não deveria votar. E o então senador Sérgio Machado, por entender que se o critério da base não havia prevalecido, aquele não teria legitimidade. Votaram os senadores Beni Veras, Lúcio Alcântara, o secretário de governo Assir Machado, o então presidente do Banco Nordeste, Bairo Queiroz, o presidente do partido Marco Penaforte, e o empresário Amarílio Macedo, à época também participando do cenário político do Estado. E nesses 6 votos eu empatei. E hoje é uma oportunidade pública que eu tenho de agradecer ao Beni, ao Amarílio e ao Marco Penaforte pela oportunidade que me deram de continuar vendo que vale a pena a gente sonhar. Eu não me considerei, vamos dizer, derrotado. O projeto político, sim, não pôde prosperar, mas me deu uma chance de pensar em sair da vida política partidária naquela época. Certo. E a chance que eu tive foi quando se deu a vaga para o Tribunal de Contas da União. Aquilo, para mim, era uma fuga. E hoje eu digo que foi uma bênção. Certo. Compreendeu? E olha que eu agradeço demais a chance que a política me deu em poder estar na vitrine, em ter sido escolhido pelo DIAP lá, durante os anos que fui deputado federal, como um dos 100 cabeças do Congresso, de ter sido eleito aqui pelo Comitê de Imprensa da Assembleia, durante o período que foi deputado estadual, o secretário de Estado, dentre os melhores, que era uma escolha que sempre o comitê fazia, o que isso me dá o atestado, se preciso fosse, para mostrar à sociedade de que sempre procurei desempenhar com responsabilidade e com ética as missões que me foram dadas. Não cheguei ao Senado, e muito mais distante ainda do governo, mas cheguei à concretização dos meus sonhos, trabalhando pelo meu país, pelo meu Estado, de acordo com as minhas limitações. Sem dúvida, você foi presidente do Tribunal de Contas da União, um dos órgãos mais importantes do país, fiscalizando as contas do presidente da República. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, acho que compensou, né? Você deixou de ir para o Senado, mas foi para o Tribunal de Contas, onde chegou ao topo, inclusive com um trabalho maravilhoso. Olha, eu me senti profundamente premiado, inclusive recentemente tive a oportunidade de receber a maior comenda, o grande colar do Tribunal de Contas da União, ao lado de outra cearense, a dona Yolanda Queiroz, ao lado do ministro Aires Brito, prestando uma homenagem póstuma a Jorge Amado, não é? Então foi um momento excepcional, que é o reconhecimento dos meus pares, daqueles que foram meus companheiros de Tribunal de Contas da União, a um trabalho que foi realizado com muita dedicação e com muita seriedade. Só voltando à questão do senador, então quer dizer que até nesse outro critério, você era para ter sido escolhido, porque houve um empate de 3-3 e você era o mais velho, né? Quer dizer, nesse outro critério, você também deveria ter sido escolhido, né? Mas é isso, são coisas que a vida... Coisas da política, né? Eu acho que a vida tem que ensinar a todos nós. Até a lição da humildade nasce do revés. E a humildade é o maior gesto de grandeza que pode habitar dentro de uma pessoa. E é com essa humildade que eu recebi o revés, mas que me deu a oportunidade de praticar um ato de grandeza política. Em nenhum momento ninguém me ouviu sair à imprensa, aos jornais, reclamando ou maldizendo da sorte ou xingando a quem quer que seja. Se alguém possa se sentir, nesse momento, responsável pela frustração do meu projeto, estará com ele o problema e não comigo. Perfeitamente. Biratã, eu lhe pergunto, de qualquer maneira, você é um político, você tem a política no seu sangue, no fundo, a gente sabe que você sente saudade da política, né? Eu lhe pergunto, e dá a possibilidade de você voltar a ocupar algum cargo público, ou no executivo ou no legislativo, você considera encerrado definitivamente sua carreira política? Você sabe que até aqui há o tempo da colheita do caju, da manga.
A natureza nos ensinou que cada coisa no seu tempo. Esse meu tempo já passou, foi muito importante em minha vida. Eu tenho que cuidar de outra estação. Agora é a estação do direito, da advocacia. Estou com um escritório em Fortaleza, estou com um escritório em Brasília, estou prestando consultoria junto à Fundação Getúlio Vargas, a consultoria a outras empresas importantes do país. Então, isso está enchendo minha vida. Sem falar em que eu estou na Estação das Letras. Agora, com a minha ida para a Academia Cearense de Letras, completa um ciclo muito importante da minha vida. É o homem sublimar, é o homem vivenciar, é o homem começar a escrever cada vez mais, socializar o seu conhecimento e levar aqueles outros aquilo tudo que ele aprendeu em nome da sociedade. Perfeito, perfeitamente. Muito bonita a sua explanação, quer dizer, você agora está em outro estágio da sua vida, né? Exato, e é um estágio que realmente planifica a vida da gente. Perfeitamente, Biratã. Você, inclusive, já falou aí alguns dos seus projetos que você desenvolveu nos últimos 12 meses, mas eu lhe pergunto, você teria alguma coisa a acrescentar com relação aos seus projetos desenvolvidos no ano passado? E depois eu queria que você falasse sobre os seus planos agora para 2013. Olha, nós estamos, como eu disse agora, com o escritório, com as consultorias que estamos prestando. Eu tenho me dedicado também muito a estudos que estou já desenvolvendo na área comportamental. Por exemplo, a sociedade brasileira, a relação pais-filho, a família, que é o embrião da nação. Como se encontra no momento? Há um processo de desagregação? Se há, aonde nós vamos chegar? O que se pode fazer para que a família tenha um ponto de encontro? A família mais abastada fica um filho com iPod, o outro fica com um tablet na mão, o pai está olhando o noticiário na televisão, ou a mãe está assistindo a novela. Quando estão dentro de casa, não conversam. Perfeitamente. Isso é um problema sério hoje, né? Não será que não é chegado o momento de nós sentarmos e conversarmos isso? Então, tem me inquietado muito esses problemas. E a experiência, e a vivência, e a caminhada, e a lembrança da minha mãe, hoje aos seus 94 anos, lúcida, uma beleza de criatura, as lições que ela trazia para todos nós, os deveres de casa que os pais é quem faziam, ajudando os filhos, orientando, hoje a não formação existe mais religiosa. isso, né, praticamente, né, Biratã? Como é que nós podemos reclamar da violência se nós não levamos amor, que é o antídoto da violência? Perfeitamente. Então, é um trabalho realmente que eu quero me prestar realmente com a experiência. Não sou o expert, não detenho a expertise do assunto, mas detenho a curiosidade de mergulhar para poder ver se dou alguma contribuição. Tem um amigo meu que diz, Roberto, eu hoje não tenho mais vontade de visitar meus netos. Você chega lá, eles estão lá no iPad, no iPhone, não dão nem atenção, o tempo todo ali ligado. Você vai e não conversa nada, é todo o tempo ligado naqueles aparelhos, né? Isso realmente é preocupante, né, Biratã? E eu tenho mostrado, por exemplo, aos meus familiares, se há santas vaidades, eu poder dizer, aqui na minha terra, da imprensa, eu fui homenageado pelos 3 maiores veículos de comunicação. O Sistema Verde Mar me deu a Sereia de Ouro. Sistema O Povo de Comunicação, Troféu Albaniza Sarazado. E o Jornal Estado também me homenageou, trazendo sua principal comenda até as minhas mãos. Então, se eu vou para o plano nacional, hoje sou um homem vindo lá do céu, dos sertões do Salgado, portando a maior comenda do país, que é a Gran Cruz da Ordem Rio Branco. Tem a maior comenda da educação do país, da cultura do país e do estado do Ceará, e portar a medalha da abolição. Então, isso eu mostro para eles que foi conquistado com trabalho, com seriedade, com solidariedade e, acima de tudo, com humildade. Eu volto a repetir, é a palavra mágica. Desconfie dos autossuficientes, desconfie daqueles
que olham de cima para baixo. Você só olha o cidadão de cima para baixo se for para ajudá-lo a levantar-se. Bem, Biratã, eu queria agradecer demais aqui a sua presença aqui no nosso programa e queria colocar à disposição nossas câmeras para que você acrescente mais alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Eu só queria acrescentar um dado, é que me emociona cada vez que eu vejo uma Câmara Municipal, porque foi aqui que eu comecei minha carreira. Em 1966 eu era eleito numa chapa de estudantes que o Sarazate havia convidado, em que Rubens Estuda era o candidato a estadual e Germano Almeida federal. Mas foi nessa casa, que funcionava na Barão do Rio Branco, tendo como presidente Zé Barros de Alencar, que eu comecei minha caminhada política, vindo do Centro Acadêmico Clóvis Berlaga, na condição de presidente. Beleza, Biratã. Muito obrigado a você. Eu queria agradecer, meu irmão, a sua presença aqui no Eu é nosso que lhe programa. agradeço, companheiro de jornada e de equipe de trabalho. Tá, muito obrigado, Biratã. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa que tem o apoio cultural da Avini, que vai ao ar no domingo às 19 horas, com reprise na segunda-feira às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira às 14 horas, na sexta-feira às 20 horas. Tem horário para todos os públicos e todos os gostos. Na quinta-feira seguinte, essa entrevista do Biratã estará no YouTube para todo o mundo. É o único programa da televisão do Ceará que todas as entrevistas vão para o YouTube. E na próxima semana eu lhe darei ainda um DVD dessa entrevista para que você apresente aos seus amigos. Muito obrigado a todos, uma feliz semana e até o próximo domingo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.